E foi exatamente nesse exemplo aqui. Então, nós estávamos vendo uso de demonstração por indução como técnica de projeto de algoritmos, em particular para projeto de algoritmo por divisão e conquista. Além dos vários exemplos que a gente viu na aula passada, esse daqui é interessante porque ele ilustra a necessidade realmente de fortalecimento da hipótese de indução, ou seja, na versão simples da hipótese de indução, a gente não consegue resolver o problema. Tá? Então, como ele é um problema um pouquinho mais elaborado, eu preciso que vocês prestem bem atenção desde já no enunciado, senão o resto da solução aí não vai fazer muito sentido. Tá? Bom, então a ideia é a seguinte: nós começamos aí com uma sequência de números reais. É uma sequência de valores onde os índices importam. Então não é um conjunto de valores simplesmente, é uma sequência mesmo. Tá? E o que a gente busca é encontrar uma subsequência, mas ela tem que ser uma subsequência consecutiva. Então, se essa subsequência começar no x1, no xi, ela tem que continuar com xi mais 1, etc., até o término dela, digamos, xj. E tem que ser também sequência, não é simplesmente um subconjunto da sequência original. Mas dentre as várias subsequências que são possíveis de se extrair de x, nós queremos aquela cuja soma seja máxima dentre todas as subsequências consecutivas. Então, por exemplo, se você tem a sequência x dada por esse grupo aí de números em ordem, 4, 2, menos 7, 3, 0, menos 2, 1, 5, menos 2, a subsequência de soma máxima é a subsequência 3, 0, menos 2, 1, 5. Qualquer outra subsequência terá uma soma menor. Essa daí tem soma 7, qualquer outra subsequência que você pegar vai ter soma menor. Já a sequência formada por esses três números, menos 1, menos 2 e 0, essa é uma sequência que ou você pega uma subsequência vazia, que por definição tem soma 0, ou você pega uma subsequência formada só pelo número 0, e aí você tem tanto uma quanto a outra com soma 0. Mas se a sequência tiver só números negativos, a subsequência de soma máxima é a subsequência vazia, como eu disse, por definição tem soma 0. Então, esse que é o problema que a gente está lidando com ele aí. Então, você já tem, espero, uma certa maturidade aí com prova por indução. Já podemos falar da prova de que, no fundo, o teorema que a gente prova para encontrar um algoritmo que resolve um problema tem por enunciado: eu sou capaz de resolver esse problema. E aí você vai provar isso daí por indução em algum parâmetro. Né? Então, a hipótese de indução é: nós sabemos resolver o problema para sequências de comprimento n-1. Então, estou usando uma indução fraca para resolver o problema. Então, dada essa hipótese de indução, se nós tomamos uma sequência agora maior do que aquela que a hipótese de indução resolve para a gente, ou seja, uma sequência de n termos, com n maior ou igual a 2, nós podemos obter uma sequência para a qual a hipótese de indução resolve o problema para mim, que seria a sequência x', onde nós retiramos o elemento xn da sequência x, ou seja, deixa de fora o último elemento e vamos ver do que a gente resolve. Né? Então, a hipótese de indução vai nos permitir encontrar uma subsequência consecutiva de soma máxima dx', vamos chamar de y', e isso daí, essencialmente, é o resultado da aplicação da hipótese de indução, ou se você estiver pensando em termos algorítmicos, é o valor retornado pela chamada recursiva. A questão, então, é: bom, como é que eu faço agora para completar a solução do problema original a partir dessa subsequência consecutiva máxima que só considerou os elementos do 1 até o n-1? Então, o que acontece são três casos que precisam ser examinados. O primeiro deles é: suponha que a resposta que eu obtive pela hipótese de indução seja vazio. Nesse caso, significa que todos os elementos da sequência anterior são zero ou negativo. Nós vimos isso pelo exemplo anterior. Então, se eu quero conseguir algo um pouco maior, só se o xn puder ajudar. Então, se o xn for maior ou igual a zero, eu simplesmente respondo y igual a xn. Se, por outro lado, o xn for menor do que zero, então eu posso responder
a sequência vazia, que também tem soma zero. Tá? Então, esse caso fica completamente respondido, ou seja, olhando para o valor do último termo que tinha ficado de fora, quando eu considerei por hipótese de indução x', eu sei resolver tanto no caso em que xn é maior ou igual a zero, quanto no caso em que xn é negativo. Lembre-se que y' vai de xi até xj. Então, o que importa agora é verificar, para o segundo caso, se xj chegou até o fim da sequência x'. Então, se y j é exatamente o xn-1, ou seja, o último elemento da subsequência y é o último elemento de x', então agora o acréscimo ou não de xn é a única decisão que eu tenho que tomar. Então, da mesma maneira, se o xn é maior ou igual a zero, eu posso acrescentá-lo, concatená-lo a y' e com isso obter o y, que é uma subsequência consecutiva máxima, para x. E caso o xn seja negativo, então eu dou a mesma resposta que eu já tinha antes, porque ele só vai contribuir diminuindo o valor. Então não é benéfico a inclusão do xn na solução y para a sequência inteira x. Mas o caso terceiro é o mais complicado deles, que é aquele em que a subsequência y ela termina antes do xn-1. Então, se ela termina antes, como a subsequência resposta tem que ser consecutiva, eu não posso simplesmente agregar o xn ao y'. E, por outro lado, eu não sei responder se eu posso agregar o xn com os elementos que estão entre o j mais 1, que é o elemento seguinte ao último elemento da subsequência y', todos eles até poder pegar o xn, que é o novo cara que apareceu. Então, eu fico nessa situação em que, bom, não é tão simples assim, né? Veja, se o y' também é uma subsequência consecutiva máxima de x, essa deveria ser a resposta a ser dada. Mas e se não for? Quer dizer, se não for, certamente é por causa da participação do xn. Então, o xn vai ter que ser o último elemento de uma eventual resposta cuja soma é ainda melhor do que a soma simplesmente dos elementos de y'. Mas o problema é que eu preciso determinar onde começa essa nova resposta. Então, tem que ser uma subsequência que vai de algum elemento xk, que pode ou não fazer parte de y', até o elemento xn. E eu preciso, portanto, conhecer esse segmento da sequência x, que vai do xk até o xn-1, e que, agregado a xn, maximiza a subsequência que eu estou procurando. A questão, então, da determinação dessa porção nova não tem nada a ver com o problema original. Ou seja, conhecer essa subsequência de xk até xn-1 de soma máxima, para que eu possa agregar xn a ela e assim obter um novo candidato a uma subsequência consecutiva máxima para x, que ganha da soma dos valores de y' para x', é um problema novo. Ele definitivamente não está resolvido na solução que a hipótese de indução me dá. Então, é nesse ponto que eu chamo a atenção para aquilo que eu disse no início. Sem fazer um fortalecimento da hipótese de indução aqui para resolver também essa parte, que não está prevista antes, simplesmente não dá para terminar essa prova por indução. Diga. Sim. Sim. Não, mas espera um pouquinho. Tem que ser, pode ser vazio, né? A subsequência anterior pode ser vazia. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte, veja, nós estamos precisando conhecer o maior sufixo que antecede o xn. O maior sufixo que antecede o xn, na forma que está descrito aqui, ele começa em xk, e a pergunta dele é,
exatamente onde pode começar o K. Quer dizer, o K tem que começar necessariamente em algum ponto à esquerda do N, tá certo? Quer dizer, ele vai começar à esquerda ou ele pode estar à direita? Bom, à direita do N ele não pode estar. Então ele tem que ser menor ou igual a N menos 1. Isso aqui pode ser vazio. Deixa eu ver, acho que é isso que você quer dizer. Aham. Certo. Tá. Uhum. Certo. São negativos e bem negativos. Certo. Certo. Então, você está dizendo que a sequência de elementos de xk até xn-1 vai ser vazia. É isso, né? A subsequência do xk até o xn-1, que aqui está representada como sendo aquilo que antecede o xn, pode ser vazio. Então, eu entendi agora o que você falou e você tem razão. Então, não demorou. Ups. Olha que coisa interessante. Vamos ver se eu consigo pegar um vermelho aqui agora. Acho que não. Aí, nesse caso, o K seria N, ou seja, você não tem nada antecedendo. Então, por causa dessa sequência aqui poder ser vazia, isso aqui deveria ser, menor ou igual a N. Então, K menor ou igual a N, para que a gente possa indicar essa possibilidade. Muito bem. Então, o que eu dizia, né, nós não temos informação suficiente para nós resolvermos todos os casos anteriores, porque não há informação na hipótese de indução suficiente para eu dizer, agregando xn a essa porção de xk até xn-1, ou nada, se for o caso, como é que eu posso construir essa subsequência daqui? Então, veja, o que nós precisamos é determinar um sufixo de x' junto do processo de determinação da subsequência consecutiva máxima do x', que era o y' que a gente já tinha determinado. E esse sufixo ele tem que ser tal que a sua soma é máxima, mas independente do valor da soma de y'. Então, é o sufixo de soma máxima de x', que é aquilo que eu vou colocar antecedendo o xn nesse segundo candidato, a subsequência consecutiva máxima. Tá? Então, nós precisamos conhecer esse sufixo além da subsequência consecutiva máxima. Isso significa que eu tenho que calcular mais do que eu pretendia até agora. Então, eu tenho que transformar a hipótese de indução numa hipótese de indução mais reforçada, onde, além de calcular a subsequência consecutiva máxima, eu também calculo o sufixo máximo para sequências de tamanho até n-1. A base da indução é a mesma, só que eu tenho que tomar o cuidado, como eu já mencionei, a subsequência máxima continua podendo ser vazia. O sufixo máximo também pode ser vazio, sim. O fato é que toda vez que você aplica a hipótese de indução, você pode contar com o fato de que ela está te devolvendo tanto a subsequência consecutiva máxima quanto o sufixo máximo, mas no passo você tem que calcular essas duas coisas. Tá? Então, a gente começa com a sequência x. Na saída, nós vamos produzir os índices x e j, que são o primeiro e o último elementos da subsequência consecutiva máxima do x, e o valor da sua soma, só para não ter que ficar computando toda hora. Xk é o primeiro elemento do sufixo máximo de x e o seu valor. E condições especiais aqui, ou seja, quando...
Tá, isso aqui é simplesmente uma convenção para poder fazer essa indicação daí. Então, poderia ficar como estava se eu fizer essa convenção lá atrás, né? Muito bem, então como é que fica o algoritmo? Vamos direto para o caso fora da base, ou seja, aquele onde realmente temos o que fazer. Então veja, eu preciso calcular recursivamente a subsequência consecutiva máxima de x que tem tamanho n-1, mas sabendo que essa chamada recursiva vai devolver tanto o início e o fim do sufixo da subsequência consecutiva máxima, mas também vai devolver a indicação de onde começa o sufixo máximo. E por essa convenção que a gente acabou de adotar aí, se o k for zero, então significa que esse sufixo máximo é vazio e, portanto, a sua soma é zero. Então, o que fazemos em seguida? Veja, se o sufixo máximo tem soma zero, então nós vamos indicar que o valor de k que vinha como zero até esse momento, temporariamente vai receber o valor n. O sufixo máximo temporariamente vai receber o valor da soma do sufixo máximo que nós tínhamos antes mais xn. E agora nós vamos verificar se o valor assim obtido do sufixo máximo é maior do que a subsequência consecutiva máxima. Se é, isso significa que agora nós temos que atualizar onde está a subsequência consecutiva máxima e o seu valor passa a ser o valor do sufixo máximo. Agora, certamente que se a soma do sufixo máximo ficou negativa no momento que eu incluí o xn, ou mesmo se ela ficou menor do que era antes, eu não fiz essa atualização. Mas eu ainda não verifiquei se essa forma temporária de computar a soma do sufixo máximo resultou, pela inclusão do xn, numa coisa negativa. Então eu vou fazer esse teste agora. Caso tenha sido isso que ocorreu, eu seto então para zero a soma e sinalizo que o sufixo máximo é vazio. E aí eu devolvo tudo aquilo que eu tinha que calcular. Então veja, no algoritmo é imperativo que eu não apenas conte com o fato de que a chamada recursiva devolve para mim as duas coisas que a hipótese de indução reforçada dizia que precisavam ser calculadas, mas que também no passo eu estenda isso, eu calcule isso para a sequência total de n elementos. Então, isso é mais um exemplo que ilustra essa ideia que no Mumber é chamado de fortalecimento da hipótese de indução, cujo propósito é você garantir que você tem as ferramentas todas previstas na hipótese que são necessárias para você terminar o passo da indução. Ok? Bom, como é que fica então a complexidade desse método? Veja, para resolver uma instância de tamanho n, eu gasto tempo constante se eu estiver no caso da base, ou eu tenho que resolver uma instância de tamanho n-1 e depois um conjunto constante de operações. E essa recorrência, então, ela é linear. Então é preciso lembrar dessa ideia de fortalecimento da hipótese de indução, porque em alguns casos, sem ela, a gente não resolve o problema. No caso de exemplos que a gente viu antes, como o cálculo de polinômio, a avaliação de polinômios que a gente viu na aula passada, o fortalecimento da hipótese de indução, ele simplesmente nos ajuda a resolver o problema, talvez até de uma maneira mais eficiente. Mas em alguns casos é imperativo, senão nem solução a gente consegue. Como é o caso desse exemplo daí. Diga. Então, o reforço da hipótese de indução consiste de você, além da hipótese original que você tinha, que é basicamente uma reprodução do enunciado que você pretende demonstrar, você acrescenta na hipótese de indução que você está fazendo mais. Então, você fortaleceu. Você agora tem uma hipótese de indução que te devolve mais do que devolvia antes. Na verdade, como você também vai ter que gerar a extensão de tudo isso no passo, e como também você vai ter que provar na base, no caso da base você consegue calcular tudo isso, efetivamente essa prova está demonstrando mais do que o resultado original que você tinha. Está demonstrando um resultado reforçado. Tá? Ok? Muito bem. Então, eu quero ilustrar um erro de demonstração por indução, justamente no projeto de um algoritmo por um problema que deveria ser extremamente simples. Você olha para a prova, parece que ela está correta, mas ela tem uma incorreção. Então, o problema é o seguinte: você tem um grafo conexo G, e
a ideia desse exercício é simplesmente, vamos determinar se G é um grafo bipartido ou não. Caso ele seja bipartido, nós queremos obter a bipartição dos seus vértices. O que é um grafo bipartido? Um grafo ele é bipartido se o conjunto dos seus vértices pode ser particionado em dois conjuntos, e quando a gente diz particionado significa sem interseção, então o vértice que vai para um lado não pode ir para o outro, de forma que toda aresta do grafo tem que ter extremos em conjuntos diferentes. Então isso significa que se você fosse desenhar o grafo, você desenharia o conjunto de vértices em uma família de vértices separada da outra, e todas as arestas passam de uma dessas famílias para outra. Né? Então o teorema que a gente está querendo demonstrar é esse. Né? G é conexo bipartido. Se G não, desculpa. Isso aqui nós vamos usar... Acho que não tem a demonstração. Não? Não. Então nós vamos usar esse teorema dentro da demonstração. Ele não é difícil de ser provado, mas vamos direto para a demonstração por indução de que nós somos capazes de verificar se um grafo é bipartido ou não. Então, como é que trabalha essa prova daí? Você tem o grafo G, conforme a hipótese. Você toma um vértice de G, retira esse vértice e agora você tem um novo grafo G' menor. Então, eu gostaria de poder dizer que a hipótese de indução vai resolver o problema para G' e depois eu estendo a resposta obtida para G' para o grafo G total. Bom, se o grafo G' não é bipartido, isso significa que é impossível separar os seus vértices em dois conjuntos de qualquer forma que seja, para que as arestas só estejam atravessando de um conjunto para o outro. Bom, se isso ocorre, acrescentar um vértice a mais com suas eventuais arestas não vai melhorar esse ponto, tá certo? Quer dizer, imagina, por exemplo, que você tem no grafo um triângulo. Tá? Então você tem três vértices, A, B e C, A ligado com B, B com C e C com A. Esse grafo não é bipartido. Eu não consigo nem colocar A de um lado, B, C do outro, nem AB de um lado, C do outro, nem, o que faltou? AC de um lado, B do outro. De todo jeito eu tenho aresta entre vértices que eu coloco do mesmo lado. Né? Então se o grafo G' não é bipartido, certamente que G também não é. Então esse caso está resolvido. Então, suponha agora que a resposta que veio da hipótese de indução é que o grafo G' de fato é um grafo bipartido, e vamos chamar de A e B os dois conjuntos da bipartição dos vértices de G', aquele que foi obtido pela aplicação da hipótese de indução. E vamos olhar agora para o vértice V em relação a esses dois conjuntos. Ou seja, eu gostaria de saber o seguinte, eu posso colocar V num desses dois conjuntos? Se eu puder colocar V num desses dois conjuntos e isso ainda mantiver a bipartição, estou feito. O grafo é bipartido. Se não tiver como, já que a bipartição é única, então é impossível. Então veja, se V tiver um vizinho em A e outro vizinho em B, então o grafo não é bipartido, porque se a bipartição é única, a bipartição do G' deveria ser única, e se a bipartição do G' é única, então a decisão sobre a bipartição de G só depende de onde colocar o vértice V. E caso contrário, quer dizer, se ele só está ligado a um vértice de A ou só está ligado a um vértice de B, eu então coloco o vértice V no conjunto oposto. Então coloco em A se ele não tiver vizinhos em A, ou não coloco em B se ele não tiver vizinhos em B. Isso daí completa a bipartição. Tem algo errado nessa prova. Isso. Então, veja, a gente não pode desprezar hipóteses do enunciado como se elas só valessem para o grafo original. Toda vez que a hipótese de indução é aplicada num objeto que sofreu alteração, e ele de fato sofre porque você está reduzindo a cardinalidade dele em algum parâmetro, todas as hipóteses originais têm que continuar valendo. Senão, você precisa remover aquela hipótese do enunciado para conseguir fazer a prova. E nesse caso aqui, a remoção do vértice V, ela pode desconectar o grafo. Se ela desconecta o grafo, eu não posso falar agora de G' como o grafo para o qual eu quero determinar a bipartição, como se esse grafo satisfizesse o enunciado e aí eu posso aplicar a hipótese de indução. Não, G' pode ser desconexo. Né? Note que no enunciado do teorema que nós dissemos que íamos usar aqui,
esse último teorema, explicitamente o teorema diz que o grafo é conexo. Então, afirmar que a bipartição é única como consequência desse teorema pressupõe que o grafo ao qual se está dizendo isso é um grafo conexo. E pode não ser o caso para o grafo G'. Então, veja, existe um erro na prova. Poderia ser até que o resultado ainda fosse verdadeiro. Tá? Poderia ser que o que nós queríamos provar, que no fundo eu sou capaz de decidir se um grafo é bipartido ou não, podia ser que isso daí ainda fosse provável de alguma outra forma. Então, cuidado para não pensarem que se a demonstração está errada é porque o resultado original está errado. Não, a demonstração pode estar errada porque ela contém um erro independente da validade do enunciado. Nesse caso em particular, se você quiser construir um exemplo onde se evidencia a falha da prova, se o seu grafo fosse esse, o grafo U, V, W, formando um caminho de U para V, de V para W, se você escolhe como vértice V exatamente esse que está rotulado com V, o grafo G' fica desconexo. Você obtém uma bipartição desse grafo, por exemplo, colocando U de um lado e W do outro. E agora você chega com o vértice V e pergunta onde é que eu posso pôr? E a resposta é em nenhum dos dois conjuntos. Então parece que o grafo G é não bipartido. Mas ele é bipartido porque eu também tinha uma outra bipartição do grafo G', que era aquela em que U e W ficavam de um lado e do outro lado não tinha nada. E aí, quando eu quisesse montar o resto da prova via eu passo, V poderia ficar no conjunto que estava antes vazio e se ligando aos dois U e W do outro lado. Certo? O teorema que eu disse antes que nós iríamos usar é aquele que diz que se o grafo é conexo e bipartido, então a bipartição é única. Tá? E nós usamos na demonstração exatamente aqui a aplicação daquele teorema. Nós estamos dizendo, olha, se V tiver um vizinho em A, outro em B, então G não é bipartido porque a bipartição do G' era única. Não, mas a do G', como ele era desconexo, não era única. Tá? Então, para esse exemplo aqui, justamente, o teorema não pode se aplicar se o vértice V for removido, porque ele tem duas possíveis bipartições. Então, cuidado para que toda vez que você reduz o tamanho do problema para aplicar a hipótese de indução, todas as hipóteses do enunciado original têm que continuar valendo para aquela instância menor. Bom, o tópico seguinte da disciplina é, novamente, ordenação, porque nós temos vários algoritmos de ordenação que nós precisamos estudar, tanto por serem interessantes por si mesmos, mas também sob o ponto de vista do que a gente ganha em termos de conhecimento de análise de complexidade. Então nós vamos ver vários algoritmos, alguns a gente já viu, e eu vou passar bem rapidamente por esses que a gente já viu para a gente chegar na parte interessante. Então, paciência um pouquinho, que agora temos um começo aí de revisão. Tá? Então, o problema que nós queremos resolver é o problema da ordenação, que é rearranjar os elementos de um vetor para eles ficarem em ordem crescente, ou simplesmente fazer a ordenação disso daí. Então, os algoritmos Insertion Sort, Selection Sort, a gente já falou no início da disciplina, o Merge Sort também apareceu, mas a gente vai dar uma revisada rápida para lembrar quais eles são, e depois vamos falar sobre o Heap Sort e o Quick Sort. Então, no Insertion Sort, a ideia básica é você, na hipótese de indução, já tem os j-1 primeiros elementos ordenados, você agora precisa inserir o j-ésimo elemento nesse vetor, e você faz isso para j de 2 até n. O código também a gente já viu antes, ele simplesmente tem um laço para, que percorre do elemento 2 até o elemento n. Veja que nesse algoritmo, se você olha para ele sob a ótica de qual seria a prova de indução que levaria a esse algoritmo, a base parece omissa aqui, né? Mas na verdade a base é o caso onde o número de elementos do vetor é 1. Então ele nem aparece, ou seja, esse para não é nem sequer executado, né? Então, através desse laço enquanto, o que a gente faz é procurar o lugar correto para colocar o elemento e depois a gente o coloca. Então já vimos isso daí, já analisamos também a complexidade desse algoritmo. Nós vimos que
são dispendidos, né, tempo linear nas linhas 1, 2 e 4, dispendido tempo quadrático nas linhas 5, 6 e 7, e depois a última linha também é feita n vezes. Perceba que existe deliberadamente aqui uma diferença na representação das classes que indicam a complexidade de cada uma das linhas desse algoritmo. As linhas que nós sabemos que seguramente serão executadas exatamente n vezes está indicado por θ de n. Aquelas que são representadas por O de n são aquelas onde nós sabemos que o número de vezes que se executa aquela linha é no máximo n, ou no máximo constante vezes n. Tá? Isso é interessante porque há situações onde esse conhecimento dessa informação, de fato é imperativo para se escrever corretamente a complexidade final. Bom, então esse algoritmo ele é um algoritmo quadrático. Então a complexidade de tempo de pior caso dele é n quadrado. Quando que isso ocorre? Por exemplo, se o vetor estiver em ordem decrescente, e nesse caso nós vamos fazer n ao quadrado comparações e n ao quadrado atribuições de valores, movimento de dados, né? Se a gente olhar para o melhor caso, ele ocorre quando o vetor já está em ordem crescente, a gente faz n comparações e nenhuma movimentação de dados. Então, o outro aspecto de análise de complexidade é aquele que diz respeito ao espaço. Eu começo com um vetor de tamanho n e eu não preciso nada mais do que o próprio vetor. Então, θ de n é suficiente para armazenar tanto desde o início do processo até o final. Desde o início com o vetor desordenado até o fim. Muito bem. Existem alguns termos que são corriqueiros em análise de algoritmo e que, se não forem bem entendidos, acabam sendo mal usados, ocasionando em incorreções só por imprecisão terminológica e não propriamente por desconhecimento de conteúdo. Então, veja, eu não posso ler do que você escreve na solução de uma questão de uma prova se o que você escreve não é realmente o que você estava pensando, certo? Então, eu quero ler realmente o que você está pensando, então escreva aquilo que você está pensando da maneira mais rigorosa possível. Então, termos como o que significa falarmos do pior caso de um algoritmo. Bom, o pior caso de um algoritmo é aquele que produz uma determinada expressão de complexidade quando qualquer entrada vai gastar no máximo aquela quantidade de tempo. Por outro lado, nós dizemos que um algoritmo ele tem complexidade de tempo, no pior caso, θ de f de n, se para qualquer entrada ele gasta no máximo O de n, e se para alguma entrada de tamanho n, ele gasta pelo menos ômega de f de n. Então, veja, dizer que um algoritmo é um algoritmo θ de f de n é dizer não há situação onde ele gaste mais do que f de n. E existe alguma situação onde ele gasta f de n. Então, isso aí é importante porque essa notação é muito precisa, né? Então, nós podemos dizer que a complexidade do insertion sort, em pior caso, é θ de n quadrado. Por quê? Existe o caso do vetor desordenado que gasta n quadrado. E nenhum caso gasta mais do que isso. Então, se essa terminologia estiver realmente clara, vocês deveriam ser capazes de responder essas três perguntas. Faz sentido dizer que um algoritmo tem complexidade de tempo de pior caso, pelo menos O de f de n? Então, essa expressão, é importante entender bem, quando a gente escreve O de f de n, nós estamos dizendo no máximo f de n. Certo? Ou seja, a função, por exemplo, raiz de n é O de n. Ela é menor, é estritamente menor. Na verdade, ela é O pequeno de n. Mas ela é O de n. Então, qualquer função que pertence à classe O grande de f de n tem que ser uma função de crescimento no máximo tão grande quanto o crescimento da f. Então, dizendo isso de forma mais simples, dizer O de f de n é dizer no máximo f de n. Então, vamos ler esse texto daí desse modo. Complexidade de tempo de um algoritmo é, no pior caso, pelo menos no máximo f de n. Não faz sentido, certo? Então, essa expressão daqui nunca deve ser usada. Você não dá para ler nada de útil daí. Tá? Vamos ver a segunda. Um algoritmo tem complexidade de tempo de pior caso, ômega de f de n. Tá? Ômega de f de n significa pelo menos f de n. Certo? É f de n ou mais no seu crescimento. Então, dizer que tem complexidade de tempo no pior caso
pelo menos f de n faz sentido? Não, não existe θ aqui nessa expressão, não confunda as coisas. Não envolva θ aqui, que vai só gerar mais confusão. O que nós estamos dizendo é a complexidade de tempo de pior caso é pelo menos f de n. Isso faz sentido? Diga. Diga. Acho que isso aqui é outra letra, não é sigma, não. Sim, o que está escrito aí é ômega. Ômega de f de n, Então, nós estamos perguntando se faz sentido dizer que, no pior caso, o tempo é pelo menos f de n. Por que não? Tá, então você está dizendo o seguinte. Faz sentido dizer que, no pior caso, é, no máximo, f de n. E aqui nós estamos dizendo que é no mínimo f de n. É isso que você está dizendo? Tá. Então, deixa eu tentar conciliar isso daí com a pergunta que nós fizemos. Então, afirmar que a complexidade de pior caso é, pelo menos, f de n, que é a pergunta que nós estamos fazendo aqui, não está respondido se eu digo apenas que faz sentido dizer que a complexidade de pior caso é... Não, me perdi. Não consigo conciliar. Não consigo. Vamos de novo. Algum argumento a favor ou contra essa segunda forma de redigir aí fazer sentido? Diga. Se ela tiver em ômega de f de n, sim. Só sabe que é pelo menos tão ruim quanto, certo? E conclua. Isso. Ela é pelo menos tão ruim quanto F. Tem um crescimento pelo menos tão grande quanto o de F, certo? Se ela pertence a essa classe. Mas a pergunta é, faz sentido dizer que a complexidade de pior caso é... Vamos pegar algo concreto, vai. Eu posso dizer que a complexidade de pior caso do insertion sort, que a gente acabou de ver, é pelo menos n quadrado. O que nós vimos? Que no pior caso ele é exatamente n quadrado, porque é θ de n quadrado. No pior caso, insertion sort é θ de n quadrado. Bom, se ele é θ, ele é ômega e ele é O também, porque θ é exatamente a interseção dessas duas. Então, se eu posso dizer que no pior caso é θ de n quadrado, eu posso dizer que no pior caso é ômega de n quadrado. E posso dizer que é O de n quadrado. Mas eu não posso dizer esse pelo menos que está aqui, porque esse pelo menos está associado com no máximo. Pelo menos no máximo não faz sentido. Tá? Então, o que eu estaria dizendo aqui é, olha, no pior caso, é pelo menos f de n. Deixa eu tentar voltar aqui no algoritmo. Suponha que eu estivesse fazendo a análise desse algoritmo para o pior caso e eu já tivesse olhado para esse trecho aqui só. E eu visse o seguinte, olha, no pior caso, eu vou gastar θ de n na primeira linha. Bom, então eu posso dizer que, no pior caso, esse algoritmo gasta ômega de n. Aí eu continuo analisando, quando eu chego aqui eu digo, olha, no pior caso, esse O aqui vira θ. Porque se o vetor estiver em ordem decrescente, eu vou ter que passar por esse enquanto O de n vezes. E vou trabalhar O de n vezes em cada uma dessas linhas, aí por causa do laço para lá de cima. Então, no momento que eu descobri que, no pior caso, as linhas 5, 6 e 7, na verdade, são θ de n quadrado, aí eu faço uma atualização da informação que eu tinha de que, no pior caso, esse algoritmo é θ de n quadrado. Portanto, ele é ômega de n quadrado.
Então, essa segunda expressão aqui, ela faz sentido sim. E, inclusive, ela pode ser uma expressão que não é final. Eu decido depois. Então, eu posso dizer, o algoritmo é, em pior caso, ômega de n. E depois eu descubro, não, olha só, eu não tinha analisado uma segunda parte ali do algoritmo, e na verdade ele é pior ainda. Ele é ômega de n quadrado. E aí eu descubro, mas ele não é pior do que isso. Então ele agora é θ de n quadrado. Bom, e a última, faz sentido dizer que o algoritmo tem complexidade de melhor caso, pelo menos f de n? Então podemos pensar de novo no insertion sort que a gente acabou de ver. O melhor caso é aquele em que já está ordenado. Certo? Já está ordenado, é o melhor caso. Eu só faço comparações, não tenho que fazer nenhum movimento de dados. Mas se eu deixar de fazer alguma comparação, eu não consigo dizer que o algoritmo está correto. Eu tenho que fazer todas as n-1 comparações que aparecem lá no algoritmo. Então, mesmo no melhor caso, ele vai gastar necessariamente tempo da ordem de n. Mas ele pode gastar mais. Então, eu posso dizer que no melhor caso, ele gasta ômega de f de n. Possivelmente mais, então, por isso o ômega. Pelo menos ômega de f de n. Ele não pode gastar menos. Não, ele não... não mistura os três casos, tá? Nós estamos só no último. No último caso está dizendo o seguinte, qual é o melhor caso do algoritmo? É pelo menos f de n. Então é daí para pior. Mas a gente sabe, no caso do insertion sort, que é exatamente n. Então, além de ser ômega de n, é também O de n, portanto, θ. Ok. Vamos, então, caminhar que a gente tem muita coisa pela frente ainda hoje. Selection sort. Qual que é a ideia do método? O vetor já está ordenado nos primeiros i-1 elementos. E a cada passo, nós vamos selecionar o menor elemento dos que restam e vamos colocar na posição aí. Então, esse é o selection sort. Então, como é que ele funciona? Ele tem basicamente dois laços para. O primeiro diz qual é a posição que a gente quer preencher e o segundo é utilizado para determinar qual é o menor elemento dos elementos que ainda não estão participando da porção já ordenada. E dá para se provar a corretude através desses invariantes, mas a nossa questão principal aqui é determinar essa complexidade. É uma análise até mais fácil do que a análise do insertion sort, linear nessas linhas, porque é simplesmente um laço para, com um outro dentro, então n quadrado. Então, no pior caso, ele vai gastar tempo n quadrado, porque, na verdade, ele vai sempre gastar n quadrado. Ou seja, esse algoritmo ele passa pelo processo de busca do menor elemento nas linhas 3 e 4, independente de como o vetor esteja. Por isso que é θ em todas essas linhas, certo? Não existe nenhuma economia. As economias aparecem principalmente quando no meio do código você vê uma recursão com um teste ou um laço do tipo enquanto. Mas se é um laço do tipo para, você vai passar por ali todas as vezes que você tem para poder variar aquele índice. Então, a complexidade de pior caso é n quadrado, são n quadrado comparações, mas ele é mais econômico do que o insertion sort nas movimentações de dados. No melhor caso, ele também gasta n quadrado, justamente porque são dois laços para e ele usa O de n espaço. Bom, isso aqui são observações só para conhecimento geral. A experiência mostra que vetores de, no máximo, 10 elementos são mais rapidamente ordenados, na prática, através do insertion sort do que qualquer outro método. Veja que, embora a complexidade de pior caso dele, assintoticamente, seja n quadrado e de merge sort seja n log n, aqui nós não estamos falando do assintótico, porque nós estamos falando só de 10 elementos. Então, como ele é um algoritmo extremamente simples, ele acaba tendo uma constante multiplicativa menor, então, para instâncias pequenas, ele se torna um algoritmo mais rápido. Da mesma forma, se você tiver um vetor que você sabe a priori que está já quase ordenado, tem um número muito pequeno de elementos fora do lugar, o insertion sort também é a melhor escolha. De novo, isso daqui não é decorrência de análise teórica, é a verificação na prática.
Então, no fundo o que acontece é que se você está lidando com situações assintóticas, a preferência provavelmente são por outros algoritmos. Mas para instâncias pequenas, o insertion sort é mais interessante. E como ele é muito econômico nas comparações, quando a coisa já está quase ordenada, ele realmente faz poucas comparações, ele ganha, por exemplo, do selection sort, que é quadrático sempre, né? Ok. Merge sort, velho conhecido nosso, já visitamos esse tópico aí algumas vezes. Ele é um exemplo clássico do paradigma de divisão e conquista. Na divisão, a gente divide o vetor em dois vetores de aproximadamente n sobre 2 elementos. Recursivamente ordena cada subvetor e na combinação a gente intercala os dois. Já vimos isso daí. Então, o código do algoritmo essencialmente é esse, duas chamadas recursivas e depois a intercalação. A expressão da recorrência que descreve a complexidade do algoritmo é essa daí, onde f de n é a complexidade do intercala. O pseudocódigo do intercala a gente já viu numa aula anterior. Ele basicamente é um algoritmo de tempo n, a gente já fez essa análise também, então vamos em frente. Para a corretude do intercala, nós fizemos essa prova anteriormente, usando o método do invariante. Então também vou saltar isso daqui para não ficarmos revivendo isso daí. Talvez a novidade aqui seja que você deveria garantir que você sabe fazer indução, por exemplo, para provar a corretude do intercala. Então, com os invariantes que foram estabelecidos, usar a indução em cima deles. Muito bem. Para a corretude do merge sort, se você olha para o código do algoritmo, você já está enxergando uma demonstração por indução ali, né? Indução forte, exatamente. Então, na base da indução, se o vetor for pequeno, não tem o que fazer. Caso contrário, você supõe que é capaz de ordenar para vetores de tamanho até n-1. Separa o vetor em duas partes de tamanho n sobre 2, aplica a indução e pela corretude do intercala, esse passo está correto. Acabou. Complexidade, como a gente sabe agora que o intercala é O de n, então o merge sort é n log n, portanto, assintoticamente ele é melhor do que os outros dois que a gente viu. Ele faz n log n comparações, ele faz n log n movimentações de dados. Também para ele o pior caso e o melhor caso tem a mesma complexidade. O espaço que ele usa, embora não seja só o vetor original, porque ele tem que fazer cópia, continua sendo θ de n, que é o vetor auxiliar que é utilizado. Esse algoritmo, uma coisa que eu não disse nas ocasiões anteriores em que a gente falou sobre o merge sort, é que ele é um algoritmo muito útil para ordenação em meio de armazenagem externo. Por exemplo, você tem um grande arquivo que está no disco e você precisa fazer a ordenação desse arquivo e ele não cabe inteiro num vetor dentro da memória da máquina. Então, o que você faz? Você usa uma adaptação desse método que minimiza a transferência de dados. Eu não vou entrar nessa versão do algoritmo, porque o nosso objetivo é estudar sempre algoritmos onde você consegue ler a entrada inteira para depois processar. Mas isso aí está feito, por exemplo, no livro do Sedgwick, onde ele trata de algoritmo de ordenação. Isso aparece lá. Uma outra coisa interessante sobre o algoritmo do merge sort, que vale a pena ou estudar ou simplesmente pensar a respeito, não é muito difícil, suponha que ao invés de um vetor com n elementos, você tem uma lista ligada com n elementos. Digamos que essa lista ligada, tem vários casos a considerar, né? Digamos que é uma lista ligada linearmente, de forma unidirecional, ou é uma lista ligada com ligações bidirecionais entre nós consecutivos. Como é que funciona o merge sort? Então ele é muito interessante também nessa aplicação, porque neste caso ele não depende de armazenagem adicional. No caso do vetor, você precisa de um vetor adicional para fazer a intercalação. Muito bem. Acabou a revisão. Começamos agora o novo algoritmo aí dessa disciplina para a ordenação, que é o heap sort. E depois desse nós vamos fazer o estudo do quicksort, que é o último dessa série. Só que para o quicksort nós vamos fazer aquilo que provavelmente será feito talvez 2 vezes só na disciplina, que é a análise de caso médio. Tá? Então essa é uma parte nova, definitivamente importante de vocês acompanharem direitinho.
Mas para o heap sort tem muita coisa interessante também. Então, o que é o heap sort? Ele é um algoritmo de ordenação, só que ele usa como estrutura de dados para armazenagem dos elementos um heap. A sua complexidade de pior caso é também n log n, então ele é um algoritmo tão eficiente quanto o merge sort. E heaps são estruturas de dados que são frequentemente apresentadas como uma forma de implementação de fila de prioridade. Lamentavelmente, às vezes se confunde, inclusive, essas duas coisas, como se uma fila de prioridade necessariamente seja um heap. Na verdade, eu posso implementar uma fila de prioridade com outras estruturas de dados, só não vai ficar tão eficiente quanto é quando se implementa com heap. E filas de prioridade são extremamente úteis em várias situações, algumas delas, por exemplo, algoritmos em grafos e coisas assim, a gente vai ver isso aí quando a oportunidade surgir. Então, o que é um heap? Um heap, na verdade, ele pode ser pensado como um vetor que simula uma árvore binária completa, exceto possivelmente no último nível. Então, eu quero conseguir enxergar simultaneamente a estrutura do heap nessas duas formas, como uma árvore binária que eu desenharia na forma de uma árvore mesmo, mas também enxergar esse mesmo heap nessa representação vetorial dele. Então, um pouco de terminologia, né? A gente chama de níveis da árvore, contando aí verticalmente da raiz para baixo, nível 0, nível 1, nível 2, nível 3. Se a árvore for vazia, eu digo que ela só tem o nível menos 1 nela, por convenção. E a ideia é enxergar dessa maneira, quer dizer, tanto a árvore propriamente quanto o vetor que a representa. Então, no caso do vetor que representa a árvore, existe uma correspondência entre cada posição do vetor e algum nó do heap. Então, esse vetor é o vetor de posições de 1 a n. E nessa representação, se você olhar para o nó i, e você quiser saber onde está o pai do nó i, você simplesmente vai tomar o piso de i sobre 2, e esse é o índice no vetor do pai do nó i. E o nó 1, obviamente, é o raiz da árvore, então ele não tem pai. Tá? Então, veja só. Eu quero agora determinar se o nó i tem um filho esquerdo. Eu vou na posição 2i do vetor, se essa posição existe, tem alguém lá. Esse é o filho esquerdo. E na posição 2i mais 1, esse é o filho direito. Então, só tem filho esquerdo se 2i for menor ou igual a n, que é o número total de elementos do vetor, e só tem filho direito se 2i mais 1 for menor ou igual a n. A gente chama de folha um nó que não tem filhos, ou seja, se duas vezes o seu índice é maior do que n. Então, quais são as folhas? Bom, necessariamente as folhas são essas. Se você pegar piso de n sobre 2 mais 1 até n, duas vezes cada um desses valores é necessariamente maior do que n, então esses nós aí são nós folhas. Então vamos falar agora do nível P. Mas estava escrito mais um aqui, veja. Tem um mais um aqui, que é o que faz cair fora do vetor. Então, no nível P, qual é o número de nós? Bom, os vários níveis, exceto o último, estão sempre completos. Então, cada nível, olhando para o nível P, por exemplo, o nível 0 é o nível da raiz, só tem um elemento lá. O nível 1 é o nível dos filhos da raiz, são 2. Então, o número de nós no nível P é exatamente 2 elevado a P. E quem são os índices correspondentes aos nós do nível P? São exatamente esses índices aqui, ou seja, do índice 2 elevado a P, passando por 2 elevado a P mais 1, 2 elevado a P mais 2, até o índice imediatamente anterior à próxima potência de 2. Então, 2 elevado a P mais 1 menos 1. Então, vamos provar esse resultado aqui. A que nível pertence o nó i? Bom, nós temos informação aqui em cima suficiente para permitir que a gente complete essa prova, né? Então, eu sei que se o nível P é o nível onde está o nó i, então isso significa que o índice i está entre os índices dos nós daquele nível. Bom, passando ao logaritmo essas duas desigualdades, eu fico com log de 2 elevado a p menor ou igual que log i menor ou igual a log de 2 elevado, menor estritamente do que o log de 2 elevado a p mais 1.
Então eu sei que log I está espremido entre possivelmente igual a P, ou maior, e necessariamente menor do que P mais 1. Então se eu passar o piso do log de I, eu tenho o nó P, então o nó I sempre pertence ao nível piso do log I. Bom, e como consequência disso, o número total de níveis é piso de log N mais o zero, que é o nível lá em cima da raiz, que é o mais alto deles. O que a gente chama então de altura de um nó? A altura de um nó é o maior comprimento de um caminho daquele nó até uma folha. Veja que não precisam ser iguais os caminhos de um nó até uma folha, porque o último nível pode não ser completo, certo? Então, quem são os nós de altura zero? São exatamente as folhas. E se eu quiser determinar qual é a altura de um nó I, o que eu tenho que fazer? A partir do nó I, eu desço para o seu filho esquerdo, e dele eu desço para o seu filho esquerdo, e dele eu desço para o seu filho esquerdo, e assim por diante, através desse caminho. Então, o comprimento dessa sequência é o que me leva do nó até a folha mais distante. E se eu seguir sempre o caminho esquerdo, eu vou ter um caminho necessariamente maior ou igual do que o caminho que eu obteria se eu seguisse alguma vez pela direita, porque a forma do heap é tal que se o último nó não é completo, pelo menos ele é completo à esquerda e só faltam folhas do lado direito do último ninho. Então, fazendo de novo uma álgebra parecida àquela anterior, a gente chega que a altura do nó I é o piso do logaritmo de n sobre i. É só fazer as contas. Os slides vão estar lá na página. Eu deixo para vocês verem esse finalzinho aí para a gente poder prosseguir. Muito bem. O que é um max heap? Então, um max heap é um tipo de heap que satisfaz a propriedade do máximo. Isso significa o seguinte, que o conteúdo da posição do vetor num nó é maior ou igual do que o conteúdo da posição no nó filho, tanto para o nó esquerdo quanto para o nó direito. Então, cada nó contém uma chave que é necessariamente maior ou igual do que as chaves contidas tanto no seu filho esquerdo quanto no seu filho direito. E uma árvore binária completa ela é um max heap se todo nó distinto da raiz satisfaz a propriedade de heap. Distinto da raiz significa, você não tem que olhar para cima dele, você só olha dele para baixo. Tá? E o máximo elemento, ou seja, o maior elemento, de um max heap, ele sempre está lá em cima, porque a propriedade cascateia para baixo. Cada nó é maior ou igual do que os seus filhos, então a raiz tem que ser o maior deles. Então veja, nesse max heap aqui eu tenho 51 é o maior elemento, ele é maior do que 46 e 17, 46 é maior do que 34 e 41, 34 é maior do que 23 e 30 e assim por diante. E aqui está a representação desse mesmo heap na forma de vetor. O elemento 51 é pai de 46 e 17, 2 vezes 1, que é o índice do 51, é 2. Então, seu filho esquerdo está na posição 2, que é o 46. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. O seu filho direito está na posição 3, que é o 17, e assim por diante. Ok? Muito bem. Quando a gente quer falar de min heap, o que muda? Simplesmente muda essa desigualdade daqui e o resto é tudo igual. Certo? O menor elemento está sempre em cima, etc. Bom, mas para os objetivos aqui dessa aula, nós vamos nos concentrar apenas em heaps de máximos, ou max heaps. Nós vamos precisar fazer certas manipulações num max heap, e uma delas é acertar um heap quando ele tem algum nó que não satisfaz a propriedade de max heap. Então, por exemplo, 13, já que nós estamos concentrando em max heaps, deveria ser maior ou igual do que os seus dois filhos, e não é. Então, o procedimento que nós utilizamos para corrigir esse problema é uma manipulação nesse heap de máximo, e consiste em olhar para os elementos 46 e 17 e escolher um dos dois para jogar para cima. Bom, se eu levar o 17 para cima, não vai adiantar, porque ele ainda é menor do que o 46. Então, eu sempre pego o menor dos seus filhos e troco com o elemento que está lá em cima na posição errada. O maior, eu falei errado? O maior, obrigado. Então, esse procedimento vai ter que depois descer, que é o que está acontecendo aqui. Então, 46 subiu,
O 13 veio para o lugar dele, mas ele ainda é menor do que algum dos seus filhos, então o 41 vai ter que subir. E aí o 13 vem parar nessa nova posição, ele ainda não é um elemento que está na posição correta, o 21 sobe e agora sim o heap então fica com o elemento 13 numa posição válida para ele, né? Que é essa daqui. Muito bem. Isso que nós fizemos é um processo de, já que se chama heap, heapização de máximo. Em inglês isso aqui é o max heapify, certo? É a verbalização desse substantivo. Então o que nós queremos fazer é ajustar, rearranjar os elementos de maneira que seja um heap. Mas nós vamos olhar para essa operação um elemento por vez. Então note aqui o que nós estamos fazendo, tomando o vetor A, que tem n posições, e eu quero acertar a situação do nó I. Então eu vou fazer o max heapify no nó I. Então eu vou tomar o seu filho esquerdo e o seu filho direito. Se o filho esquerdo estiver na árvore, então eu verifico se o conteúdo do seu filho esquerdo é maior do que ele. Se for, eu digo, olha, por enquanto o maior parece ser esse conteúdo o maior parece estar na posição cujo índice é o índice E. Caso contrário, eu digo, não, ainda é o elemento da raiz lá em cima que eu quero acertar. E faço a mesma coisa do outro lado. Então, se o seu filho direito ainda está na árvore, se ele é maior do que aquilo que eu encontrei de grande até agora, eu atualizo o índice da posição do maior. Se não for o elemento da raiz, então eu faço a troca desse elemento com o elemento da posição I. E agora, isso terminou localmente o ajuste. Mas ele pode ter caído numa posição ainda que precisa ser corrigida. E é dali para baixo. Então agora prossegue-se recursivamente aqui. Então esse é o max heapify. A demonstração disso aqui pode ser feita por indução. E o mais fácil de se fazer é a indução na altura do nó I. A hipótese de indução é a corretude. A hipótese de indução que garante a corretude é justamente aquela chamada recursiva que vocês viram lá atrás. É bem simples isso aqui, eu não vou entrar no detalhe, vocês depois acompanham no slide que vai estar lá na página. Então, olhando agora para o algoritmo, queremos determinar a sua complexidade. É uma análise bem simples, cada uma dessas ações ocorre uma única vez, exceto na última que a gente tem uma chamada recursiva. Então, T de H, note que por causa desses Os que aparecem aqui, eu devo usar aqui na desigualdade uma desigualdade inestrita. Eu não posso usar igualdade aqui, certo? Esse é o ponto. Então eu tenho 5 tetas e 2 Os, então T de H é menor ou igual do que T de H menos 1, mais teta de 5 mais O de 2. E a solução dessa relação de recorrência é obtida então como sendo da ordem de H, onde H é a altura do nó I, que a gente viu que se calcula dessa forma. O caso base desse algoritmo, né? Então, o que acontece? Qual que é o caso base? O caso base é quando você não tem filho algum. Não há com quem você fazer a comparação. Então, você calcula o esquerdo e o direito, e essa desigualdade falha, e essa desigualdade falha. Certo? O maior vai ser igual a I, vai ter sido setado aqui. Então, você não faz absolutamente nada. Ok? Muito bem. Então a complexidade assintótica do max heapify é O de H, onde H é a altura, H é o log, é o piso, né, do log de N sobre I, que é menor ou igual a log N, então nós podemos dizer que o max heapify é um algoritmo O de log N. Se você quiser ser mais preciso, dado que você sabe que você quer ajustar o elemento da posição I, então é log de N dividido por I. Na medida em que você desce na altura do nó em questão, isso vai caindo. Por isso que o denominador aí pode ser interessante às vezes. Diga. Por acaso do heapify, dessa operação daqui, é quando o elemento que está sendo processado, ele vai ter que efetivamente passar por todo o caminho até ele se tornar uma folha, que foi o que aconteceu com o 13 naquele exemplo. Tá? E aí é justamente o caminho correspondente à altura da árvore, que aí dá essa igualdade aqui, portanto, teta de
log de n sobre i. Muito bem. Olhando então para esse vetor, veja, esse vetor não corresponde a um heap na forma que ele está. O primeiro elemento já falha a condição de max heap. Então nós vamos aplicar um processo de atualização de elementos de maneira a que esses elementos fiquem, cada um deles, na posição correta. E a gente faz o seguinte, nós vamos começar o percurso do vetor a partir da posição mais à direita. Então eu quero verificar se o 21 não está atrapalhando a validade da propriedade max heap. E eu verifico que o pai dele é 10, que é menor. Então ele está atrapalhando, eu preciso fazer a troca dos dois. O elemento 21 subiu agora para essa posição, e tanto quanto eu possa dizer a respeito dele e dos seus filhos, ele já está numa posição correta. Eu vou agora para o próximo elemento no final do vetor. Então, o 21 que estava na última posição foi acertado, agora eu vou para o 30. Então eu vou caminhar nesse vetor da direita para a esquerda, acertando a relação de cada elemento com seu pai. Então eu olho para o 30, e o 30, comparado com o 15, né, que é o pai dele, não está numa situação boa, tá certo? Só que se eu fizer a correção do 30 com o 15, sem olhar para o 41, depois eu vou ter que fazer o 41 também. Então, como o 30 tem um irmão, eu já trato a questão dos dois de uma vez. Entre 30 e 41, o que for maior deles já sobe e é trocado então pelo 15. E agora eu vou para o próximo elemento para a esquerda desse, que é o 12. O 12 também tem um irmão, então eu vou trabalhar com o 12 e o 23, comparando os dois, o maior é o 23, que troca com o elemento que estava na posição 4 aí do vetor. Então, nós podemos olhar para essa porção do vetor e dizer o seguinte: até aqui não tem nada de errado nesse heap, mas eu não sei se não tem daqui para cima. Bom, quem é o primeiro elemento daqui para cima? É o 46. Então eu vou para o próximo elemento do 46, ele também tem irmão, que é o 21, pego o maior dos dois, troco e digo, então agora posso dizer que está tudo acertado até a posição 34 inclusive. Desculpa, até a 21, porque era o irmão dele. Então o próximo elemento a ser tratado agora é o 41. Mas o 41 tem irmão, que é o 23, eu vou olhar para os dois e para o seu pai. Então 41, 23 e 13, o maior deles é o 41, eu troco com o 13. E por fim, eu vou olhar para o 46, que é o próximo elemento imediatamente à esquerda no vetor. 46 tem irmão 41 com 14. Ops, esqueci de uma coisa. Na troca que eu fiz do 13 com 41, eu tive que descer um elemento que, olhado como um elemento que acabou de descer, pode estar na posição errada por causa dos seus filhos. Então, toda vez que um elemento sobe, alguém desceu. Esse que desceu, eu não tinha visitado ainda. Então, eu não sei a relação dele com seus novos filhos. E preciso acertar isso daí para baixo. Então, embora eu esteja caminhando da direita para a esquerda no vetor, ajustando cada par de irmãos com o seu pai, na hora que eu faço uma troca, eu tenho que descer corrigindo esse elemento através do max heapify que a gente viu antes. Então aqui o 13 tem que ser acertado e ele troca com o 30 e chegou no lugar certo. Muito bem. Prosseguindo, vamos agora para o 46, 41, 14. O 46 é maior, vai trocar com o 14. O 14 vai ficar numa posição que ainda não foi analisada. Então agora 14, analisando com 34 e 21, o 34 troca com ele e chegamos no heap final. Então o procedimento ele é pensado no vetor como sendo uma varredura da direita para a esquerda, e toda vez que um elemento menor é trocado com seu pai, pode ser que ele tenha que descer mais, então o max heapify dele tem que ser feito. Muito bem. Então isso aí foi o exemplo principal de como é que se faz a construção do heap de máximo. E o objetivo, então, desse procedimento de construção é exatamente o de rearranjar os elementos de modo que o max heap esteja construído. Agora veja, a singeleza desse algoritmo é notável, né? Ele só tem um laço para e caminha da direita para a esquerda, fazendo o max heapify de cada elemento. Na realidade,
os primeiros n sobre 2 elementos do lado direito, né, melhor seria dizer, os últimos n sobre 2 elementos, nem precisam ser tratados, porque na hora que nós tratarmos os pais, eles serão necessariamente vistoriados. Então, por isso, esse para começa na posição n sobre 2 piso. Porque dali em diante é que eu tenho alguém que é pai de algum outro nó, que nesse caso são folhas. Então, os elementos que estão nas posições correspondentes a cada uma dessas iterações são exatamente os elementos que são raízes de algum max heap pequenininho, que precisa ser garantido de que funcione. Né? Bom, eles vão ser tratados quando o pai for tratado. Então, se você olhar os últimos n sobre 2 elementos, eles são folhas. Então, não há nenhum impedimento deles para baixo que precisa ser acertado. Na hora que eu for olhar para o pai, eu necessariamente vou verificar qual dos dois filhos deve substituí-lo, se algum. Então, nesse momento, as folhas são tratadas. Os n sobre 2 elementos da direita são tratados. Entendeu? Quer dizer, não há razão para eles terem que descer. O Maxify desce. É isso que ele faz. Né? A linha 2 do algoritmo lá corresponde a uma ação de pegar um elemento e jogar para baixo tanto quanto necessário para que a propriedade seja válida. Se esses elementos já são folha, não tem o que fazer com eles. Então eu começo no nível do primeiro pai que existe. O primeiro pai que existe é o piso de n sobre 2. Tá? Bom, nós vimos que isso aqui gasta tempo log, e nós estamos fazendo n sobre 2 operações dessa, então nós estamos gastando tempo n log n. Mas essa análise é uma análise grosseira, no sentido que, na verdade, nós podemos somar direito essas coisas. Veja que, para começo de conversa, esse log n que apareceu aqui já não leva em consideração o n sobre i, que era a análise mais precisa daquele método do Maxify que aparecia antes. Então, é possível se fazer uma análise mais apertada para determinar mais cuidadosamente qual é essa complexidade. E, para nossa surpresa, nesse caso, aquele denominador i que aparecia no n, ao qual nós aplicamos o log para determinar a complexidade do Maxify, ele é tão importante nessa análise cuidadosa que ele é responsável por reduzir a complexidade geral da construção do max heap para O de n. E, bom, a análise basicamente é a seguinte. Se você olhar para a iésima iteração desse algoritmo de construção, se você olha para a altura desse nó i, digamos que chamemos isso daí de hi, são feitas hi comparações e trocas no pior caso. Ou seja, aquele elemento vai descer por um caminho que vai dele até a sua raiz, que está a uma distância igual, dele até uma folha que está a uma distância igual à altura que aquele nó i está. Então são feitas O de hi comparações. Então nós vamos chamar de S de H a soma de todas as alturas de todos os nós de uma árvore binária completa de altura H. Por quê? Isso daí é uma estimativa superior para a complexidade de fato desse algoritmo. Bom, a altura de um heap nós sabemos que é log de n mais 1. Piso de log de n mais 1. Então a complexidade do algoritmo de construção do heap é, na verdade, da ordem da soma das alturas de todos os nós de uma árvore binária completa de altura log n, que é a altura da árvore completa. E é possível se provar por indução que essa soma é dada por essa expressão, 2 elevado a h mais 1 menos h menos 2. Se você observar, então, essa expressão daqui, quando o h aparece no expoente, ele é, na verdade, o log de n, ele faz com que esse 2 elevado a h mais 1 seja, portanto, da ordem de n. Então, já que essa complexidade é O de S de log de n, isso daqui é o valor dessa soma, e o valor dessa soma é 2 elevado a log de n mais 1 menos log de n menos 2, que é, portanto, n. Então, T de n é O de log n. Mas por que é θ? Por que tem um ômega também aí? Quer dizer, o que nós dissemos com essa expressão daqui é que é, no máximo, O de n. Mas por que tem que ser pelo menos O de n? Porque se a árvore for completamente preenchida de nós, ou seja, se for uma árvore completa até o último nível, inclusive, então nesse caso você tem exatamente
o percurso completo de todos os nós via o MaxHipFi até embaixo. Então a soma fica precisamente essa soma daí. No livro do Corman tem uma demonstração desse fato feita por um outro processo, eu diria até talvez um pouquinho mais complicado do que esse, mas vale a pena conhecê-lo também. Bom, como é que funciona então o heap sort? Uma vez que eu tenha o conjunto de valores que eu quero ordenar, eles estão num vetor, eu posso transformar essa representação em loco do vetor numa representação de um heap, desde que eu faça um constrói heap em cima desse mesmo vetor. E com isso, o vetor agora estará contendo os mesmos elementos que antes, mas numa representação de heap. E agora eu vou usar essa estrutura no algoritmo de ordenação. Então, nessa forma que aparece aqui, já foi transformado o vetor original nessa nova versão, de maneira que a estrutura que você tem aí na forma de árvore, facilmente você reconhece como sendo um heap. Só que o que eu quero produzir é, no vetor de baixo, os elementos em ordem crescente. Bom, eu quero transformar os elementos em ordem crescente. Onde está o maior deles? Está lá em cima na raiz. Certo? Onde seria a posição correta desse elemento quando o vetor estivesse ordenado? Seria na última posição do vetor. Então, se eu já tomo esse elemento e jogo da posição 1 do vetor para a última posição, ele já fica na posição correta. O elemento 10 não pode desaparecer. Eu jogo para a raiz, mas ele fica no lugar errado, porque isso aí não é um heap. Então, eu faço o MaxHipFi com ele. O que vai acontecer? Ele vai partir da raiz e vai descer para algum lugar onde ele fique correto. Terminada essa tarefa, o que nós temos? Da posição 1 até a posição penúltima, o heap foi restaurado. Recursão agora em cima disso daí. Certo? Muito bem. Então, o elemento 46 já está na posição correta, 10 subiu, 10 vai descer, compara com 41 e 34, faz a troca com 41, o 10 desceu, vai ser comparado com 23 e 30, 30 é o maior, ele sobe, 10 desce, vai ser comparado com 15 e 13, 15 é o maior, faz-se a troca, o 10 agora é folha, então o que nós temos? Daqui até aqui, temos novamente um heap constituído dos elementos que falta ordenar, porque esse daqui já está na posição correta. Tá? E agora é só prosseguir esse método daí. Tá bom? 41 é o próximo, desceu para cá, o 13 subiu, e aí nós vamos fazendo isso e os elementos vão sendo agregados aí na sequência final. Sempre de trás para frente, porque eu estou descendo o maior elemento que está no topo do heap e fazendo o MaxHipFi do elemento que subiu, que era menor do que ele. E assim por diante. Muito bem, então como é que funciona o heap sort? Você toma o vetor a ser ordenado de n elementos, constrói o heap, e agora, da posição n, voltando, né, você faz a troca do iésimo elemento, né, para i de n até 2, faz a troca com o primeiro elemento, e anota que o tamanho agora do vetor foi diminuído. O elemento maior, como ele foi trocado aqui na linha 4 com o elemento da posição 1, ele foi então para a posição correta. E nós fazemos então o MaxHipFi desse elemento que foi lá para cima. Tá? Então o elemento da posição 1 foi jogado já para o final do vetor e pronto. Né? Então no início da iteração 3, da linha 3, você tem que os elementos da posição m até a posição n formam uma sequência crescente. O elemento da posição m mais 1 é maior ou igual do que todos os elementos das posições de 1 até m, porque ele foi retirado do topo do heap quando ele fazia parte do heap junto com os outros m elementos. E o elemento, o vetor formado pelos elementos da posição 1 até a posição m já constitui um novo heap um pouquinho menor do que o da iteração anterior. Então esses são os invariantes, e aí com eles dá para provar a corretude. Análise de complexidade. Essa operação a gente viu que na análise mais rigorosa é O de n. Isso aqui é 1,
Isso aqui é um laço for, então tempo n. O maxify a gente viu que é da ordem de log n, e isso daí vezes n. Então, a complexidade final é n log n, portanto, a complexidade de pior caso é n log n. Qual que é a complexidade de melhor caso do heap sort? Bom, o que acontece é que mesmo que você tivesse as coisas da forma mais favorável possível, certos dispêndios de tempo ainda continuam ocorrendo. Quer dizer, você vai construir o heap. Então, por exemplo, se o vetor estivesse ordenado, o que é a primeira coisa que você faz? Destrói a ordenação deles, porque você quer construir um heap primeiro. Então, a linha 1 ela faz exatamente isso, né? Vetor ordenado, destrói a ordenação e constrói o heap. Depois de feito isso, você destruiu o que você tinha em termos de tudo que pudesse ser bom para facilitar a sua vida. Ou seja, estando o vetor ordenado, desordenado ou em qualquer situação aleatória, você sempre vai produzir um heap. E, portanto, você vai ter que gastar tempo proporcional a n log n para acertar esse heap que você construiu, possivelmente de forma desnecessária, sob o ponto de vista da qualidade da entrada, mas porque o algoritmo manda você fazer isso. Então, mesmo no melhor caso, ele vai gastar n log n. Já que a gente falou de heap, já que heap é tão útil para a representação de fila de prioridade, vamos falar disso aqui antes da gente entrar no outro algoritmo, que é o quicksort. Então, uma fila de prioridades, ela é melhor classificada não como uma estrutura de dados, mas, na verdade, como o que a gente chama de tipo abstrato de dados. Um tipo abstrato de dados é um tipo de dados descrito de forma abstrata. Então, ao invés de eu dizer especificamente, eu vou usar uma árvore, eu vou usar um vetor, eu vou usar uma representação dinâmica com links, ou eu vou usar uma representação estática. Ao invés de dar especificamente como é que essas coisas são feitas, eu digo que tipo de elemento que faz parte e quais são as operações que têm que ser realizadas. E dito isso, você implementa como você quiser. Você realiza de forma concreta um tipo abstrato de dados através de uma implementação. Então, as operações típicas de uma fila de prioridades é determinar o máximo, que é o maior elemento da fila de prioridade, fazer a efetiva remoção desse elemento da estrutura, fazer a alteração da chave de um determinado elemento ou fazer a inserção de um elemento novo. Se você analisar uma aplicação qualquer de fila de prioridade, por exemplo, sala de atendimento de primeiros socorros, tá? O que acontece? Você sempre quer atender aquele indivíduo Você sempre quer atender aquele indivíduo que tem prioridade mais alta. Determinada a existência desse indivíduo, você pode querer removê-lo, ou seja, ele sai da fila de prioridade, já foi ser atendido, não vai precisar ser atendido mais. A situação dele piorou, então você quer aumentar o valor da prioridade correspondente, e chega um paciente novo, você quer inseri-lo na fila com a prioridade correspondente. Então, essas são as operações que são necessárias. Veja que cada uma delas pode facilmente ser implementada num heap. Quer dizer, a de descoberta do máximo é uma mera consulta na raiz. A de extração do máximo remove o máximo substituindo pelo elemento da última posição e depois faz um maxify nesse elemento para ele descer para o lugar certo. Aumentar o valor da chave de um elemento corresponde a você fazer uma alteração de conteúdo de maneira que, se esse elemento agora tem um valor menor, ele vai ter que descer. Se ele tem um valor maior, ele vai ter que subir. Então, se ele vai ter que subir, você pode jogá-lo para a raiz para ele descer, ou você pode começar nele, se a chave dele desceu, para ele simplesmente ir para baixo. E a inserção de um novo elemento pode ser feita com a inserção desse elemento como nova folha e levando esse elemento para a posição correta. Então, todas são operações facilmente implementáveis. Não é uma questão de busca. Veja, o elemento é passado. Tá? Você sabe qual ele é. O elemento P, de alguma forma, você recebeu exatamente onde ele está. E você vai alterar ali. O processo, de fato, se você precisar achar, isso tem que ser feito de alguma outra maneira. Muito bem.
Então, aqui estão os códigos aí correspondentes ao que tem que ser feito para cada um desses casos e as suas complexidades. É tudo bastante simples, inserção, aumento de chave, etc. São essas alterações aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês fizeram 102, 202. Vocês viram o Quicksort? Tiveram que trabalhar com ele em algum momento? Só para eu saber o nível de detalhe que eu tenho que entrar, para não aborrecê-los muito. Já viram, né? Então, o nosso objetivo principal ao falar do Quicksort é o de podermos chegar tanto a análise de complexidade de pior caso dele, quanto a análise de caso médio. Então, eu vou gastar mais só uns 10 minutos aqui para falar um pouquinho, adiantando isso para a próxima aula. Então, Quicksort, vocês já sabem, é também um algoritmo de divisão e conquista. A ideia é que, recursivamente, ele vai ordenar duas partes do vetor depois de ter decidido qual é a posição correta de um particular elemento. Esse elemento é chamado pivô do algoritmo de Quicksort. Então, a conquista é o processo de recursivamente fazer essa ordenação depois de feita a divisão com esse elemento que vai para a posição definitiva dele. E a combinação, nesse caso, é não fazer absolutamente nada, porque se todo mundo que está à esquerda é menor ou igual que o elemento pivô e todo mundo que está à direita é maior ou igual, esse elemento está na posição correta. Se todo mundo que está do lado esquerdo foi recursivamente ordenado e os do lado direito também, então acabou, não tem mais o que fazer aí. Muito bem. Então o problema continua sendo o mesmo, né, que é o de ordenar o vetor. E a ideia é fazermos isso de maneira que essa fase inicial ela consiste da separação, que a gente chama de partição, do vetor entre os elementos que são menores do que o elemento escolhido para pivô e os elementos que são maiores. Então, nesse exemplo aqui, se a gente tivesse como entrada esse vetor, nós poderíamos escolher um elemento, digamos, o elemento da última posição, elemento 44 da posição R. A ideia é jogar esse elemento para a sua posição correta, de maneira que todo mundo que está à esquerda é menor do que ele, e todo mundo que está à direita é maior do que ele. E depois, o Quicksort cuida do resto. Ele vai fazer a ordenação das duas partes de maneira recursiva. Mas essa fase de partição consiste só em jogar os elementos maiores para a direita, menores para a esquerda e o elemento pivô para a posição correta. Então aqui tem um exemplo de como isso se dá. Para particionar esse vetor daqui, escolhido o elemento 44, é feito um percurso da esquerda para a direita em busca do elemento, de um primeiro elemento que seja maior. Então, nós primeiro buscamos da esquerda para a direita um elemento que seja maior do que o elemento pivô, que é o 44, para poder ser trocado. Trocado com quem? Com o primeiro elemento que a gente encontra que seja menor do que o 44. Nesse caso, é o elemento 33, então é feita essa... Desculpa, cadê? Tem dois 33 aqui, né? Então não é esse. Da esquerda para a direita, achou esse cara aqui. O desenho está curioso. Esse slide aqui é o resultado da montagem de vários slides individuais, de overlays, e eu estou achando que aconteceu alguma coisa errada na montagem desse slide. Deixa eu ver se tem... tem algo estranho aqui. Bom, eu vou ignorar por enquanto esse slide e vou descrever para vocês como é que se dá o procedimento. Então, você tem o vetor, o elemento que você quer usar como pivô está, por exemplo, na última posição. Então, a partir da penúltima posição e a partir da primeira posição, você vai fazer dois percursos de varredura.
O primeiro deles, começando da esquerda, em busca de um elemento que seja maior do que o elemento pivô, para que esse elemento seja jogado para o final do vetor. A partir do penúltimo elemento, depois de feito isso, você vai buscar o candidato a trocar com esse. Então você vai caminhar da direita para a esquerda até encontrar um elemento que é menor do que o elemento pivô. Se o elemento pivô vai ser colocado entre esses dois, e do lado esquerdo você quer os menores, e do lado direito você quer os maiores, esses dois precisam ser trocados. Então você troca exatamente esses dois elementos. Feito isso, você volta ao procedimento de buscar um elemento maior do que o pivô do lado esquerdo. E você vem caminhando até encontrar esse elemento. Feito isso, você vai agora do lado direito até a partir do elemento onde você fez a troca, continua caminhando para a esquerda até encontrar um elemento que é menor do que o pivô. Então agora você tem aqui do lado direito um elemento menor que o pivô, do lado esquerdo um elemento maior do que o pivô, você faz a troca desses dois novamente e sai fazendo isso. Até que você chega numa situação onde os dois ponteiros essencialmente apontam para a mesma célula. Essa célula é a célula onde você vai colocar o elemento final. Então, essa é o procedimento. Eu depois vou olhar por que esse slide aqui está me surpreendendo em termos do procedimento que está sendo aplicado aqui. Talvez seja isso. E, muito bem. De fato, você tem razão. Esse pivô, esse partitione que está descrito aqui é distinto desse que eu descrevi para vocês, mas atinge o mesmo objetivo. Então a ideia é fazer com que haja a divisão de maneira que os elementos que ficaram do lado esquerdo do elemento pivô são menores ou iguais a ele, e os elementos que ficaram do lado direito são maiores ou iguais a ele. A análise de complexidade dos dois é essencialmente a mesma, dos dois métodos, e é linear. Então, eu vou usar simplesmente essa informação aqui para a gente prosseguir com a análise do quicksort. Então, esse algoritmo aqui leva tempo linear. O algoritmo quicksort, depois de feito a partição, ele faz duas chamadas recursivas. Então, se nós escrevermos a relação de recorrência desse algoritmo daí, está aqui, T de n é o tempo que quicksort gasta para ordenar um vetor de tamanho n. O elemento pivô ele pode ter sido jogado na posição k. Se isso ocorreu, a ordenação, ou aliás, na posição... exato, na posição k mais 1. Então, isso significa que do seu lado esquerdo você tem um vetor de tamanho k, então o quicksort vai gastar tempo t de k para fazer a ordenação recursivamente daquela porção. Os demais elementos, excluindo o pivô que caiu na posição k mais 1, os elementos, portanto, da posição k mais 2 até a posição n, e são n menos k menos 1 elementos deles, esses vão ser ordenados novamente por um método recursivo aí no quicksort. Então, essa é a relação de recorrência que descreve a complexidade do quicksort no caso geral, onde o elemento pivô cai na posição k mais 1. E agora, nós precisaríamos analisar mais cuidadosamente essa relação de recorrência para descobrir quanto tempo o quicksort efetivamente leva. Então, se nós olharmos para uma análise de pior caso, a gente vai ver que esses dois parâmetros de t que aparecem aqui, eles podem ser tão degenerados numa direção que um desses parâmetros, por exemplo, o k, seja zero. Em outras palavras, o elemento pivô cai na primeira posição. E sobra para ser ordenado recursivamente todos os demais elementos, ou seja, os n-1 elementos que estão à direita dele. O tempo do partitione continua o mesmo. Então, para se resolver essa relação de recorrência, a gente já fez isso antes, ela é uma relação de recorrência que você prova rapidamente por substituição ou qualquer outro método, que ela é da ordem de n². Então, isso nos diz o quê? Que, no pior caso, a complexidade do quicksort é n². Nós podemos fazer uma análise mais cuidadosa dessa recorrência, olhando sempre, sem ser substituindo especificamente k por zero em todos os casos, mas olhando para o que ocorre para essa soma de t de k e t de n menos k menos 1, qual que é o máximo em cada uma das possíveis situações aí para o valor de k, de 0 até n menos 1.
E nós podemos provar que isso daí é realmente da ordem de n quadrado. Para fazer isso, tem um pouquinho mais de álgebra aqui para se fazer, né? Nós queremos mostrar que t de n é menor ou igual do que c vezes n ao quadrado. Nós temos aqui a expressão do t de k. Pela hipótese de indução, isso daí é c vezes k ao quadrado, né? Menor ou igual. E essa expressão daqui, que é o t de n menos k menos 1, de novo usando a hipótese de indução, menor ou igual do que c vezes n menos k menos 1 ao quadrado. Colocando c em evidência nessas duas expressões, olhando para essa expressão daqui, podemos expandir esse n menos k menos 1 ao quadrado, agrupar isso daí com o k ao quadrado que está aparecendo aqui, e depois calcular esse máximo, e vai dar exatamente dessa ordem. Vou deixar isso aí como exercício. Então, veja, t de n é menor ou igual do que c vezes n menos 1 ao quadrado mais b de n. Mas nós queríamos provar que era menor ou igual do que c vezes n ao quadrado. Então, temos um pouquinho mais de manipulação para fazer aqui. Esse é o termo que nós queremos que fique. Então, precisamos mostrar que o restante disso daqui é menor ou igual a zero. Bom, mas ele será desde que a gente olhe para c, essa constante multiplicativa, maior do que b sobre 2, e para n a partir de c sobre 2c menos b. Então, t de n é menor ou igual do que c vezes n ao quadrado, mesmo nessa análise um pouco mais rigorosa. Conclusão disso. O quicksort é, portanto, um algoritmo de tempo n quadrado. Só que naquela demonstração que a gente acabou de fazer, nós fizemos para a classe O. Para se fazer para a classe ômega, tem uma manipulação muito parecida, só que agora obtendo a desigualdade oposta e para valores semelhantes. Então, conclusão. Quicksort é um algoritmo quadrático. Isso pode surpreender aqueles que, quando estudaram Quicksort, ouviram a frase: Quicksort é o algoritmo de ordenação mais rápido que tem assintoticamente. Ele trabalha em tempo n log n. Não tem nada de incorreto na primeira afirmação de que é n quadrado, e só tem uma pequena incorreção na segunda. É que a primeira é a análise de pior caso. A segunda é uma afirmação que é verdadeira se você qualificar que essa é a análise de caso médio do Quicksort. Então, Quicksort trabalha, de fato, em tempo n log n, mas essa é a análise de caso médio. Então, no pior caso, ele é n quadrado. A gente costuma, então, dizer que a complexidade de tempo do Quicksort é O de n quadrado, porque pode existir algum caso em que ele seja mais rápido do que n quadrado. O Quicksort, se a gente for olhar para ele no melhor caso, o melhor caso é quando aquela divisão que a gente estava fazendo entre as duas partes, a esquerda de k mais 1 e a direita de k mais 1, quando elas são o mais equilibradas possível. Então, a gente estaria olhando aqui para o mínimo de k, que é exatamente o valor intermediário. Então, a obtenção que nós temos aí é de um resultado n log n, justamente num caso onde a divisão feita pelo pivô se dá exatamente no meio do vetor. Essa relação exatamente é uma relação quase igual à relação do merge sort. Mas lembre, isso aqui é análise de melhor caso. Tá? Bom, como vocês já tinham visto Quicksort, isso fica sendo então uma revisão do comportamento assintótico aí da complexidade dele. E na próxima aula eu vou começar com a análise de caso médio, que é onde a coisa dá um pouquinho mais de trabalho. Antes de vocês saírem, deixa eu lembrar o pessoal que chegou depois do início da aula, há uma aula de exercícios hoje às 18 horas e há uma aula de exercícios também na terça-feira que vem às 12 horas. A aula da terça-feira é no local onde costumam ser os atendimentos da terça-feira, ou seja, na sala CB12. Mas a aula de hoje continua no PB como previsto. O Peterson está com uma coleção bem interessante de exercícios preparado para essas duas aulas. Eu fortemente recomendo que vocês compareçam, tá bom? Obrigado, até a próxima aula.